Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui nesta aula nós vamos aprender o que são polígonos. De maneira resumida, são eles os responsáveis por construir a geometria do modelo. E como você sabe, quando entramos aqui no modo de edição, nós temos os vértices, as edges, também conhecido como arestas ou linha, que é a interligação entre dois vértices. E nós temos aqui a interligação entre três ou mais vértices, formando as arestas, que por consequência forma as faces, que são os polígonos. Então, esses três elementos aqui constroem a geometria do modelo. Legal, Daniel. Esse polígono aqui, essa face, ela tem 4 lados. É possível fazer com uma quantidade diferente de lados? Sim. Por exemplo, se eu rotaciono aqui o macaco, aqui nessa área, ó, eu tenho uma face com 3 lados. Mas só que não é em todo local que você pode utilizar esse tipo de polígono. E o motivo é o seguinte, ó. Aqui na construção da forma, com os polígonos, nós temos os loops. O que são os loops? É nada mais do que um fluxo de polígonos interligados. Como assim? Perceba ó, que aqui em torno do rosto, nós temos aqui esse polígono, vou numa utilização de face aqui para exemplificar melhor. Ó. Eu tenho esse polígono que está conectado com esse polígono, com esse, enfim, e vai rodando em torno do rosto. O que faz uma curvatura e um modelo é a transição de um polígono para o outro. Então, se eu tenho esse polígono inclinado dessa maneira e depois outro dessa maneira, eu tenho a sensação que é curvado, ou seja, gera uma forma diferente, que não é plana. Então, é essencial que você construa os loops de maneira a construir a forma que você deseja. E como eu faço a seleção desses loops? Uma maneira de você selecionar um loop completo é você vir no modo de seleção de faces, segurar o Alt e clicar entre duas faces, dois polígonos. Ó. O que acontece? Ó, o Blender vai selecionar aquele loop completo. Aqui em torno do olho, eu também tenho um loop. Se eu venho aqui, seguro o Alt e clico, eu seleciono o loop em torno do olho. Tá vendo? Ó? Então, tudo aqui na forma tem um loop. E os loops só podem ser construídos com polígonos com 4 lados. Quando ele tem 3 lados, acaba meio que matando o loop. Ó, por exemplo, ó, se eu venho no modo de seleção de faces, seguro Alt e clico entre esses dois polígonos, eu vou selecionar esse loop completo aqui. Ó. Esse loop ele vem para cá, ó, ele vai descendo, 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 roda em torno da orelha. Na hora que chega aqui, ele para. Por quê? Quando você chega em um triângulo, não tem mais para onde aquele loop seguir. Ó, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês ó, de um loop de uma maneira mais gráfica. Ó. Veja só. Ó, veja só. Aqui ó, eu tenho uma animaçãozinha ó, que mostra o loop em torno do rosto e aqui também na cabeça. Ó. Eu tenho um loop, ele segue aqui na cabeça, roda em torno da orelha, chega aqui no triângulo e acaba morrendo. O benefício de se construir loops bem organizados em um modelo são muitos, mas só para adiantar aqui um dos benefícios. Vamos supor que eu quisesse deixar essa área aqui mais arredondada em cima do olho. No próximo assunto, nós vamos aprender sobre essa ferramenta Loop Cut. O que ela faz? Ela corta um loop. Se eu passo o mouse aqui sobre esse loop e corto, olha lá, veja só, vou voltar para a ferramenta de seleção. Eu tenho mais pontos, mais vértices de manipulação. O que acontece? Então, por exemplo, eu consigo mexer no eixo Z ó, e deixar a minha geometria mais arredondada. Então, quando nós usamos essa ferramenta chamada Loop Cut, que você ainda vai aprender a utilização, você está cortando um loop. E quando você vem e faz um corte, por exemplo, ó, em uma área como essa, ó, veja só o que acontece. Você faz o corte, só que ele não se completa. Ó. Veja só, ele termina ali no triângulo. E só um detalhe, ó. Caso você queira selecionar também uma sequência, um fluxo de vértices de arestas,
Você pode segurar Alt e clicar aqui na aresta, ó, que seleciona toda aquela aresta em torno. Clicando fora, você tira a seleção. Segurando Shift mais Alt, você consegue selecionar mais de um loop. Ó. Consigo selecionar aqui, aqui, ó, tá vendo? Ó, selecionei vários loops. A mesma coisa no modo seleção de faces. Eu posso selecionar esse loop, depois segurar Shift e Alt, clicar e selecionar esse loop aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, selecionei esse loop vindo para cá e o loop aqui em torno do rosto. Agora, mais um exemplo aqui de como funcionam os loops. Ó. Eu montei aqui esse plano só para você entender. Ó. Tá vendo esse plano aqui? Ó, veja só. Ele tem ó, o loop que nasce aqui, dá a volta ó, e termina aqui no triângulo. Então, o que você percebe é que isso daqui é meio que detona a forma. Se você quisesse dar, por exemplo, uma extrusão aqui, ó, nesses polígonos aqui, ó, vou segurar Alt, clicar, selecionei aqui. Segurar Shift, Alt, clicar, selecionei aqui. Se eu fosse querer dar uma extrusão aqui, isso daqui completo, não teria como. Porque eu tenho um triângulo que está matando o meu loop. Ó. Então, a extrusão ó, sairia dessa maneira. Então, esse é um dos motivos também de que o loop tem que ser pensado como vai ser construído. Aqui ó, um exemplo ó, de loop que não é quebrado. Ó. Ele tem continuidade do início ao fim. Então, quando nós usamos aquela ferramenta Loop Cut, o que acontece? Ó? Ela faz um corte ó, de maneira completa. Agora, se eu tivesse um triângulo aqui do outro lado, o corte não iria se completar. Então, ó, quando você está dando uma extrusão em uma aresta, como você já aprendeu, ó, se eu vim aqui e dou uma extrusão, ó, aperto EY, depois rotaciono no eixo Z, RZ, aperto EX. Isso daqui é um loop, porque quando eu pego uma aresta e continuo apertando o E dando extrusão, eu estou construindo um loop. Agora aqui mais um exemplo de um loop bem construído para poder gerar uma curvatura, ó, tá vendo? Ó? Vem aqui, tem essa quebra e faz a curva. Agora, se eu tivesse um triângulo aqui, eu não conseguiria dar essa sensação de curvatura por conta de estar quebrado. Então, como eu corrigiria isso? Você viria aqui, apertaria Delete, Faces, pronto, deletou aquela face. Agora, você pode vir selecionar aqui, depois aqui, aperta F. Botão direito, Subdivide. O que aconteceu? Ele subdividiu a minha seleção, que era aquela aresta. Gerou aqui um vértice. Seleciono aqui, seguro o Shift aqui, aqui e aqui, aperto F. Seleciono aqui, aqui e aqui, aperto F. Seleciono aqui, aqui e aqui, aperto F. E por último, clico e arrasto aqui e aperto F. Então, pessoal, construção de loops você vai aprendendo com o decorrer da sua jornada dentro do Blender, na modelagem 3D. Não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Um personagem tem os loops organizados de uma maneira completamente diferente de uma mesa, de um carro. Então, construção de loops é algo que você aprende gradualmente com o passar do tempo. Então, o importante é você saber o que ele é. Saber como montar, não se preocupe que isso vai no decorrer do seu aprendizado, da sua jornada no 3D, você vai aprendendo cada vez mais técnicas de construção de loops. Agora, por último aqui, nós temos os N-gons. O que são eles? Nós temos, então, os polígonos, as faces com 4 lados e também com 3 lados. Os N-gons são os polígonos com mais de 4 lados. É um recurso do Blender que permite fazer esse tipo de criação, mas só que é algo meio visual, tá? Porque ele pode trazer alguns tipos de problemas na sua geometria. Ó, aqui um exemplo de problema. Ó. Ele meio que mata um loop. Ó. Ele começa aqui e termina aqui no N-gon. Ó. Ele não tem continuidade. Por quê? Não tem como você saber para onde continua o loop. Então, o N-gon, por exemplo, não pode ser incluído em uma área como em torno do rosto da Suzane. Por quê? Eu preciso ter os loops bem construídos em torno do rosto para gerar geometria. Então, N-gon pode ser utilizado sem problema,
Porém, em superfícies retas, ele não gera quase nenhum problema, mas em superfícies curvas, ele gera muito problema. Por quê? Ó? Olha esse exemplo aqui. Tá vendo que dependendo do ângulo fica com essa aparência meio estranha? Ó? Tá vendo que tem essa quebra? Por quê? Aqui eu tenho um N-gon. O N-gon, como ele é um emaranhado de vários polígonos, mostrado de maneira única, dependendo do ângulo que você vê em uma curvatura, ó, pode gerar esses problemas de visualização. Então, em um render, em um jogo não, né? Porque na hora que você exporta um modelo com N-gons para Unity ou Unreal, ele vai converter em polígonos com 3 lados. Só que ele vai converter da maneira que quiser. Então, vai ficar com essa aparência estranha também lá no seu jogo. Mas, enfim, você consegue gerar um N-gon simplesmente selecionando um buraco ou uma área, no caso vou selecionar aqui. Seguro Alt e clico na aresta. Olha lá, selecionei esse loop de arestas em torno do buraco e agora aperto F. O que aconteceu? Gerei um N-gon. Então você fala, olha, eu fechei tão rápido a face aqui. Então, mas olha como que fica, ó, fica com problemas. Por quê? O que gera a curvatura do modelo é a transição de 2 polígonos com inclinação diferente. Então, esse tem inclinação assim e esse tem inclinação assim. E a transição entre eles, que é aqui essa aresta intermediária, gera a sensação de curvatura. Então, aqui, para ficar perfeito, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou deletar esse N-gon, deleta a face. Venho numa seleção de arestas, seleciono aqui e aqui, aperto F. Seleciono aqui, aperto F. E agora eu tenho que dar cortes aqui no meio para poder fazer aqui mais faces. Aqui eu não tenho a mesma quantidade de arestas aqui, eu não tenho a mesma quantidade aqui. Então o que eu faço? Eu venho nessa ferramenta que você vai aprender como utilizar. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 cortes. E vou clicar aqui. Ah lá, fiz 5 cortes. Volto para a ferramenta de seleção. E vou apertando o F, ó. Olha lá. Fazendo isso, ó, agora sim eu tenho um modelo com uma geometria com uma curvatura perfeita, que não vai apresentar problemas. Então, pessoal, nós temos os polígonos com 4 lados, com 3 lados, e tem os N-gons que tem mais de 4 lados. No início do aprendizado, opte sempre utilizar com 4 lados, porque isso te força a raciocinar como você vai construir a geometria. Muitas pessoas acham que é um pecado você usar polígonos com 3 lados ou os N-gons, mas não é. É que tem locais que você pode usar e locais que você não pode usar por dar problemas. Então, no início de aprendizado, opte sempre utilizar com 4 lados, que vai te forçar a pensar como construir a forma. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula!